Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Estamos aí mais um domingo. Eu sempre gosto de agradecer a Deus por mais um domingo. Podemos estar aqui na sua santa e bendita presença para louvar e adorar o seu nome, para conhecer mais da sua palavra e para sermos edificados através da sua palavra, né? Eu queria fazer uma oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por nos trazer aqui hoje para louvarmos o seu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos protegido, tem nos livrado, tem nos abençoado, tem nos ensinado, tem feito tudo conforme a sua vontade em nossas vidas, ó Deus. Somos gratos porque o seu Filho nos chamou, o seu Filho nos escolheu e podemos louvar o seu nome e levarmos o seu evangelho, Pai. Ajude-nos, Pai, para que possamos fazer da forma como convém ao Senhor o levar o evangelho a toda criatura, Pai. Nos ajude a estarmos preparados em qualquer situação, Pai, ao qual, em qualquer momento, alguém possa pedir do seu entendimento para nós, ó Pai. Lembrando que é o seu Santo Espírito que age em nossos corações, é o seu Santo Espírito que age no nosso falar, para levarmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que pura e simplesmente é a sua palavra, ó Deus. Ajude-nos nessa obra, ó Pai, porque sem ti não podemos fazer nada. Abençoe os irmãos, ó Pai, agora que estão chegando, abençoe os irmãos que estão no virtual, agradecendo também, Senhor, pela oportunidade de estarmos voltando à igreja presencial, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela vida dos membros da igreja, pela vida dos seus parentes, ó Deus, mesmo aqueles que ainda não foram alcançados, o Senhor sabe o momento, o Senhor sabe o que vai acontecer. Ó Deus, abençoe também, Senhor, os diáconos, os presbíteros, o pastor dessa igreja e de todas as igrejas presbiterianas e demais igrejas também espalhadas pelo mundo e pelo Brasil. Nos ajude, Senhor, porque o seu evangelho será pregado até a sua vinda. E nós estamos aqui para oferecermos a nossa vida para isso, Pai. Nos ajude, Senhor, porque só o Senhor pode nos manter em pé e fortes perante tudo que vemos no mundo acontecendo atualmente. Ó Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, espero os irmãos entrarem. Abramos as nossas Bíblias enquanto isso, no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 25. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25. Na minha Bíblia aqui, ela não tem os subtítulos, mas em boa parte das Bíblias aí que os irmãos têm em mãos, o subtítulo diz que procuram prender Jesus, procuram matar Jesus. E diz assim a palavra de Deus, do 25, nós vamos ler, tá? Do 25 ao versículo 36. E eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, quem está presencialmente, para nós lermos a palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus. Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele que procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, chamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão
creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito de Jesus, dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? E o 36, significa de fato o que ele diz. O que significa de fato o que ele diz, perdão? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde estou, vós não podeis ir. É a pergunta. Irmãos, podem se assentar, por favor. Eu vou repetir o versículo 36. Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis, também aonde estou, vós não podeis ir? É uma pergunta. É uma pergunta que ela vale para hoje também. Irmãos, eu quis trazer em oração esse versículo, esses versículos, esse trecho da Bíblia, para nós lembrarmos que Jesus, lá, quando ele estava, Jesus como homem aqui na terra, ele estava visitando lá os tabernáculos que estavam sendo feitos em adoração lá pela saída, né? A festa dos tabernáculos é a saída do povo do Egito, em comemoração à chegada da terra prometida, que era a terra de Canaã, né? Então, Jesus, ele estava lá no meio do povo, e aí, assim, em certo momento ele não estava, mas em um certo momento ele foi lá para essa festa, e mais ou menos no meio, alguns períodos que ocorrem essa festa, Jesus começou a se pronunciar lá. E aí começou a causar um certo alvoroço, né? A gente vê lá os fariseus, né? Os judeus falando: quem que é esse cara, né? Em termos de hoje, né? Quem é esse cara aí? O que ele está falando? E aí no versículo 25, diziam alguns judeus: não é este aquele que procuram matar? Porque na festa dos tabernáculos vinham gente de todos os lugares, vinham gente que conheciam Jesus, já sabiam que estavam ali, né, no meio, próximo a ele, e vinham gente ao redor da região. E alguns falavam: mas não é ele lá que estão falando tanto, que querem matar? Aí no 26, eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Aí fazem uma pergunta. Porque até então estavam vendo, né, os milagres que Jesus estava fazendo, estavam vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo no meio deles. E no 27 continua: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Aí começava a duvidar: mas ele veio ali de Nazaré, ele veio ali ele sabe quem é o pai e a mãe dele, como ele pode ser o Cristo? Começavam a duvidar, começavam a questionar, né? E aí no 26, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, aí Jesus fala, porque ele dentro do templo ele começava a ensinar: vós não somente me conheceis, porque todos estavam duvidando quem ele era e de onde ele tinha vindo, e o que ele dizia ser, e o que ele fazia. E aí continua: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Olha que coisa pesada que Jesus falou naquele momento. Irmãos, por que Jesus falou aquilo? Porque eles não estavam reconhecendo Jesus como sendo o Salvador. Eles não estavam reconhecendo Jesus como sendo
a promessa do Antigo Testamento. Né? Eles falavam, seu pai ali é Maria, o seu pai é José, a sua mãe é Maria, eu sei de onde você veio. Mas Jesus fala, vocês sabem de onde eu vim, mas vocês não reconhecem porque eu vim de Cristo, não por mim mesmo, mas porque o Pai me enviou, não porque ele não quisesse vir. Porque a gente sabe que Jesus queria vir e ele se entregou por nós. Mas ele é o próprio Deus encarnado como homem na terra. Mas ele fala isso por uma advertência ao povo, porque ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, se eles não conhecem Jesus, eles não conhecem a Deus. É isso que ele estava dizendo. Por isso que ele fala no 27, no 28, mais uma vez, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o próprio Deus. Aquele que em vós não conheceis. Imagina Jesus falando isso para os judeus, para os fariseus, para todos aqueles que estavam adorando a Deus nos tabernáculos. Ah, não. Arranca a cabeça dele, imagine, né? Vamos prender ele, vamos tirar ele daqui. Que heresia é essa? Aí no 29 continua. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Ele confirma mais uma vez que ele veio da parte de Deus e foi por ele enviado. No 30, então procuravam prendê-lo. Claro, olha o que ele falou. Todos os judeus ali. E ele fala, eu sou o Filho de Deus, aqueles a que vocês estão esperando. Só que vocês não são, vocês não creem em Deus. Porque vocês, né? Ele não falou isso ainda. Porque vocês não creem em mim. Mas depois nós vamos ver na Bíblia, se você ler a Bíblia lá, todo o Evangelho de João, e mais para frente os apóstolos, né, quando são recebidos pelo Espírito Santo, vocês vão perceber que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele já estava adiantando aqui, ó, ninguém vai ao Pai se você não me reconhecer. Então vamos prender. Aí você lê lá. No versículo 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Irmãos, aqui a gente faz uma analogia para lembrar que ninguém põe a mão em Jesus, porque ele sabe qual é a sua hora, ele sabe o momento que ele ia se entregar. E nós colocamos também na nossa vida, ninguém sabe o nosso momento também. Só o próprio Deus. Então, outro dia eu estava, alguns dias atrás, fazendo um parênteses, eu estava assistindo lá, agora vai fazer 20 anos do 11 de setembro, né? Aí eu estava vendo lá testemunhos de pessoas que sobreviveram e falando o quanto eles são pequenos. Às vezes eu não sei nem se eles eram crentes, se eles são cristãos ou não. Mas o quanto eles não sabem o que vai acontecer amanhã, agora. Então, assim, eles estão dando um testemunho, sem querer, de que tudo depende de Deus e da vontade de Deus. E Jesus era o próprio Deus como homem aqui na terra. E ele estava dizendo, contudo, não era chegada a hora de Jesus ser preso. João aqui escrevendo só o seu evangelho. Então é o momento de Deus, lembremos sempre isso, por isso que devemos orar e devemos nos colocar em humildade perante Deus, de joelhos, e agradecer todo dia que Deus está na nossa vida. Porque é a vontade dele. As coisas, nós nascemos pela vontade dele, nós vivemos pela vontade dele, e nós morremos pela vontade do próprio Deus. E no 31, e contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Olha que é uma pergunta. É muitas perguntas, se vocês lerem aqui, são várias perguntas que existem aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles estão perguntando, alguns estão crendo nele, mas a mesma coisa estão perguntando, será que quando vier o Cristo, fará coisas melhores do que ele? Então, peraí, se ele está perguntando se quando vier o Cristo, então ele não é o Cristo. Mas as pessoas creram nele.
Se eles creram nele, eles estão vendo que é o próprio Cristo. Então eles estão perguntando, já afirmando, dizendo, não, ele é o Cristo. Não vai vir pessoa melhor, ou maior, ou mais poderosa, ou aquele que os profetas diziam no Antigo Testamento. É ele, é o próprio Cristo. Aí os fariseus, né, no versículo 32, irmãos. A gente vai fazer uma leitura na sequência, só para seguir aqui a ordem da história. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, quais coisas? Dizendo, nossa, eles estão acreditando que Jesus é o Cristo mesmo. Ele é o Salvador. A respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem a Jesus. Aí mais uma coisa interessante, irmãos. Foram só os fariseus que mandaram prender Jesus? Que procuravam prender Jesus? Não. Foram sacerdotes também. Então, vocês veem que a perseguição a Jesus já era com ele ali vivo. E não era uma pessoa. Se juntavam para conseguir prender Jesus. Vem sacerdote, vem os fariseus, outros também que não acreditavam nele, estavam se juntando. Então o mal se junta para perseguir o cristão. Aí a gente vê aqui os dois juntos perseguindo e querendo prender Jesus. Mas Jesus, no 33 diz, disse-lhe Jesus, ainda por pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Imagina os irmãos lá, naquela época, ouvindo isso. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava dizendo que ia ficar um pouco de tempo, e aí depois ele ia para quem o enviou. Se eles tivessem entendido um pouco mais dos versículos anteriores que Jesus tinha explicado, eles entenderiam muito bem o que significa quem o enviou. Porque quem o enviou foi o próprio Deus. Apesar de ele ser da família, né, da herança de Davi, né? Ele vem da herança de Davi, foi Deus que o enviou. Então ele voltaria para o Pai. Só que aí eles continuam aqui e ficam questionando, né? Jesus ainda fala, havei de procurar-me, mas não me achareis. Também aonde estou, vós não podereis ir. E aí eles ficam se perguntando, os judeus, mas espera aí, para onde que ele vai, né? Ele vai lá para a dispersão, vai lá pregar para os gregos, para onde que ele vai, né? Olha que bênção que aquelas pessoas estavam tendo de estar na presença de Jesus como homem e Deus naquele momento. Graças àqueles que creram em Jesus Cristo e foram salvos naquele momento, vendo Jesus na presença dele. Que maravilha que é, né? Nós hoje só damos graças porque Jesus deixou o seu Espírito Santo, porque ele não nos deixou só, ele ressuscitou e nos deixou o Espírito Santo para crermos e vivermos ao lado dele. E ele tem falado aqui, ó, havei de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podereis ir. Para quem que ele está falando isso? Para aqueles que não creram, irmãos. Para aqueles que não creram. Eu estou aqui, eu faço milagres, ele não falou assim, mas eu estou meio que dizendo o que ele queria dizer. Eu fiz os milagres e vocês não creram. Né? Multipliquei os pães, os peixes, e muitos não creram achando que eu estava pregando mentiras. Mas Jesus, ele prova e fala e continua dizendo que ele é o próprio Deus. E muitos creram nele depois que ele realmente ressuscitou, né? Porque é até estranho, né? Nós falarmos aqui que muitos crerão quando Jesus voltar, mas aí não poderão estar junto a ele, não poderão ir para onde ele foi, como ele disse no versículo 34. Porque enquanto Jesus não voltar, há tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados e seguirmos a palavra de Deus, seguirmos a Jesus Cristo. E ele fala isso para os judeus e para os fariseus, vocês não vão poder ir, vocês estão aqui no tabernáculo agradecendo a Deus pela terra prometida, vocês não me reconhecem como Cristo Jesus, o Salvador, que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, mas vocês não estarão onde eu estarei. Aí eles, não vou lá com ele mesmo, eu vou lá pregar com os gregos? Não vou
vou ficar aqui, né? Não, eles não estavam sabendo o que Jesus estava querendo dizer. E aí no texto 35 é isso que eu estou falando. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Irmãos, essa pergunta é para nós, essa pergunta é para aqueles que acham que são cristãos, mas não conhecem o Jesus verdadeiro, o Cristo verdadeiro. Essa pergunta é: vocês sabem para onde nós iremos? Vocês acreditam que nós iremos estar junto a Jesus, aonde ele foi, junto a Deus? É um momento que nós podemos parar, pensar e falar: será que falaríamos igual os judeus, os sacerdotes, os fariseus naquela época? Irmãos, graças a Deus pela palavra de Deus que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou através dos apóstolos e todos que deixaram a palavra inspirada por Deus, e que possamos, irmãos, louvar a esse Jesus verdadeiro, o único que faz nós irmos ao Pai de forma verdadeira. Porque ele falou que ninguém vai ao Pai senão por ele. E aquele que não acreditou ou não creu nele naquela época, nos dias de hoje, e nos dias daqui para frente, até a sua segunda vinda, não estará aonde ele estará. Lembremos, irmão, do seu amor, da sua entrega, do que ele veio fazer aqui neste mundo, pela nossa vida, e o que Deus fez entregando o seu Filho unigênito para morrer por nós. Porque nós não poderíamos morrer por ninguém, porque nossos pecados são grandes, a nossa vida estava suja no pecado, e ele nos purificou com seu sangue na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Glórias a Deus por isso. Irmãos, eu queria pedir para nossa irmã Elisa puder vir aqui à frente fazer uma oração. E aí a gente termina aqui a nossa devocional. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo que podemos estar na tua casa. Te agradecemos por esses ensinamentos que ora recebemos. Permita que possamos aplicá-lo em nosso viver, reconhecendo o senhorio de Cristo em nossas vidas e o valor do sacrifício que ele fez por nós. Cabe a nós anunciar essa boa nova, para que muitos pecadores tornem-se santos pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.